Grande irmão, maravilhosa irmã, estamos aqui de novo. Você não acreditava, mas eu estou muito desejoso de ter sempre essa oportunidade de entrar aonde você está, levando uma palavra de apoio, uma palavra doutrinária e, quem sabe, uma palavra que venha de encontro à tua necessidade. Amém? Pois bem, o texto hoje tem como base Jeremias capítulo 18, do verso 2 ao 6. Eu quero ler o texto porque é importante. E diz lá Jeremias: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. O texto aqui, ele vem falar conosco de um momento em que Israel estava um pouco desviada do caminho do Senhor. E me parece, e achei oportuno trazer uma pequena reflexão sobre isso, por conta de observar tantos cristãos vivendo uma vida de superfície, não uma vida mergulhada naquilo que é importante, naquilo que é mais relevante na vida de um cristão. Me parece que essa geração, ela está um pouco distante daquilo que os nossos antepassados produziam como um verdadeiro cristianismo, compromissado com Deus. Então eu percebo que hoje nós precisamos estar alertando o povo a não se desviar dos caminhos. E para isso eu me coloco como um guardião da palavra de Deus, na forma mais genuína, dentro de uma simplicidade, mas buscando sempre trazer uma palavra genuína que venha de encontro à vontade de Deus para o teu coração. E Jeremias 18, ele nos remete a isso. O povo de Israel estava um pouco desviado e ele lança a mão a uma palavra ungida no sentido de trazer de novo Israel para o centro da vontade de Deus. Então nós começamos a ver no texto que ele usa uma linguagem como que uma parábola falando do oleiro e do barro. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a fazer uma pesquisa rapidinha, como é que se constrói de fato um vaso, de que forma ele é preparado para se tornar um vaso bonito. O barro, todos nós sabemos que ele é buscado nas margens do rio. E ali é interessante porque você começa a observar que há todo tipo de barro. Barros muito mais puros, barros de uma qualidade melhor, para que se tenha um vaso de qualidade. E depois o próprio processo de se fazer um vaso foi interessante quando eu comecei a pesquisar, que há duas coisas importantes nessa confecção. A primeira diz respeito que nós devemos pegar aquele barro e bater. E eu fiquei imaginando qual seria o propósito disso. E depois vem a explicação, que quando você bate no barro, você começa a livrá-lo de pedras, de outros tipos de impurezas. E aí eu comecei a fazer uma associação na vida do cristão, que é como um vaso, como um barro na mão do oleiro. Então é por isso que tem nas nossas vidas aqueles momentos em que parece que nós estamos sendo afligidos, parece que Deus está nos amassando de fato. E nosso entendimento agora começa a entender que Deus, na verdade, está fazendo todo um trabalho de purificação da nossa vida. Temos que passar pelas lutas, temos que passar pelo nosso deserto, ao ponto de entendermos que tudo isso é um processo quando nós nos colocamos na mão de Deus, quando nós nos colocamos na mão do oleiro. Então, o bater do barro é necessário para tirar a impureza. E depois vem o processo seguinte, que é amassar o barro. O amassar o barro, ele tem, de forma original, o objetivo de
retirar bolhas de ar que possam ter naquela massa que é criada. E qual é a importância disso? É que quando aquela massa vai ao forno, se você não ter batido nela, vai criar bolhas de ar que vão fazer explodir todo aquele vaso que você pôs lá dentro do forno. Então, amado irmão, você que muitas vezes reclama, que acha que a tua vida é só de sofrimento, olha, começa a olhar com outros olhos, começa a ver que Deus, na verdade, está trabalhando você. Você está na mão do oleiro e ele está amassando, ele está batendo barro, mas ele quer com isso produzir o melhor, o resultado melhor que ele vai ter da sua vida. Então, comece a entender dessa forma, que você vai se sentir muito melhor quando vier as lutas, e você vai entender, Deus está me preparando, Deus está permitindo isso para que a minha vida se torne uma vida abençoada. Depois, um outro fato a respeito do barro, é que o oleiro ele tem a primazia de modelar aquele barro e fazer vasos de todo tipo. Agora, é interessante que nós não podemos, eu já vi fazer vasos, ele põe a massa naquela roda e ele vai... Só que confeccionar um vaso não é algo para qualquer um, é preciso ser um profissional, é preciso estar nas mãos de alguém que compreenda. E isso me fez lembrar, que Deus, ele que trouxe a origem da existência a cada um de nós. Nada melhor do que Ele para moldar, para construir a nossa vida da melhor maneira possível, porque Ele conhece, Ele é o profissional, Ele trouxe vida, Ele foi o construtor. E quando nós reportamos lá para o primeiro homem, é como se fosse esse exemplo de Jeremias. Então ele pega o homem do pó da terra, constrói, molda ele, e a Bíblia chega a dizer que ele faz o homem na sua excelência, conforme a aparência de Deus. É lógico que quem sabe não fisicamente, mas molda o homem no seu interior também. E oxalá que todos nós possamos ser moldados por Deus, porque Ele é o profissional adequado para moldar as nossas vidas. E por fim, nós vemos que após o barro ser moldado num vaso bonito, ele é levado ao fogo. E isso tem como objetivo maior tornar aquele vaso resistente. E de novo eu faço uma alusão às nossas vidas, O cristão, quando chega a Jesus, e hoje existem muitas igrejas aí fora anunciando que venha para aqui, que aqui será um mar de rosas, não haverá problema. Mas eu quero te dizer, você precisa passar pelo fogo para se tornar um cristão resistente a toda a quantidade enorme de falsas doutrinas. E para também chegar nos momentos da provação, você está preparado para poder estar convicto quanto à sua fé e não se abalar de forma nenhuma. Então, meu amado irmão, Jeremias mostra que o povo tinha que fazer uma escolha. E essa escolha é descer à casa do oleiro, porque ali Deus vai, se preciso for, destruir aquele vaso e reconstruir um vaso novo. Aí, então, nós vemos Deus falando com o homem, porque enquanto os nossos vasos estiverem trincados, cheios de rachaduras, Deus não falará conosco. Permita a Deus que você entregue a sua vida, vá até a casa do oleiro e se permita que Ele faça tudo novo na sua vida. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Eu espero em Deus que você receba essa palavra como algo direto para aquilo que você procura. Você que tem ficado um pouco incerto para onde, que caminho levar, vai para a casa do oleiro. Deixa Deus te amassar, reconstruir um vaso de excelência. E eu tenho certeza que esse vaso será usado grandemente por Deus. Deus te abençoe. Vamos caminhando para um novo ano, um ano que certamente será de muito trabalho para nós cristãos. É um ano de muitas expectativas. Então o vaso tem que estar pronto. Não pode ter rachaduras. Que Deus te abençoe.
Fiquem na grandiosa paz do Senhor Jesus.